E aí, pessoal, tudo bem? O Ronaldinho Gaúcho completou 40 anos nesta semana, numa prisão lá do Paraguai, e acabou sendo um momento de reviver um pouco aí o que foi o Ronaldinho Gaúcho como jogador, né? Vários clubes até por onde ele passou fizeram postagens, jogadores que jogaram com ele fizeram postagens também, parabenizando o Ronaldinho, tudo apesar do momento, né? E, bom, aqui eu vou discutir assim, o que foi o Ronaldinho na história do futebol e por que a imagem que a gente tem dele muitas vezes parece conflituosa com o posto que a gente coloca ele na história do futebol como um todo. Pegando carona no vídeo do meus ex-colegas ESPN e amigos, o Arnaldo Ribeiro e o Eduardo Tironi, que tem um canal em conjunto, o Arnaldo e Tironi, é Arnaldo e Tironi, não é Arnaldo Tironi. Palmeirenses, fiquem calmos. Tá? Eu vou indicar o canal deles aqui no final. Então, a situação, o que é o Ronaldinho na história do futebol? Porque em determinado momento, quando ele estava no auge no Barcelona, teve gente boa, como o Tostão, que chegou a falar que o Ronaldinho Gaúcho já era o terceiro maior jogador da história, pelo que ele já tinha feito até aquele momento, já era o terceiro maior jogador da história, se aproximava do Maradona e com possibilidade até de passar o Pelé. E nada disso aconteceu, né? E hoje soa até bizarro falar isso, que o Ronaldinho Gaúcho pudesse ser o maior jogador de todos os tempos. Mas em determinado momento a gente pensou isso. E curioso que se falou isso, pelo que ele já fez até hoje. Aquilo que ele fez está feito. E mesmo assim o final de carreira dele acabou mudando muito a imagem que a gente tem dele. Bom, é muito evidente que ele teve uma primeira metade de carreira espetacular, com jogadas espetaculares, muita criatividade, muita fantasia, muita imaginação, muitas vezes tirando o coelho da cartola de formas improváveis, sobretudo na época de Grêmio, Paris Saint-Germain e Barcelona. E daí já no Milan começou a cair, ele já começa a oscilar muito, ele ainda tinha momentos de genialidade, mas oscilava muito, e foi assim também no Flamengo, foi assim no Atlético Mineiro, e até o fim de carreira aí com Querétaro, Fluminense e tudo, acabou sendo assim o resto da carreira dele. Agora, por que o Ronaldinho às vezes até desperta tanta fantasia e faz com que a gente até fale coisas como, eu já vi gente falar isso pra mim, que o Pelé não era tudo isso, o Ronaldinho foi maior que ele. Eu já vi gente falando isso pra mim. Do mesmo jeito que é muito comum você ver uma declaração, e às vezes eu mesmo me sinto tentado a pensar nisso, de que no auge o Ronaldinho Gaúcho foi melhor do que o Messi é. Né? É que o Messi maior ao longo da carreira, mas no auge o Ronaldinho Gaúcho era maior que o Messi, essas coisas. Eu mesmo às vezes me sinto tentado a falar isso. Mas por que isso? Né? O Bruno Formiga, do Esporte Interativo, também amigo, ele já fez um levantamento aí, um levantamento bem estatístico, né, de números do Ronaldinho Gaúcho no seu auge, o Ronaldinho no Barcelona, com os números do Messi. E os melhores números do Ronaldinho no Barcelona, a melhor temporada do Ronaldinho, a mais produtiva em gols, assistência, ela mal se compara com a pior do Messi. Então, o Ronaldinho, pelas estatísticas, ele, mesmo no seu melhor, ele não foi o que a gente vê dia a dia do Messi. Né? Ele compara do Messi, mas o Cristiano Ronaldo talvez tenha números parecidos também, então não se compara. Mas por que então a gente fica com essa imagem do Ronaldinho? Bom, primeiro que eu acho que o Ronaldinho foi muito grande e nem o número não traduz tudo. E eu acho que a principal coisa que o número não traduz é o sentimento que a gente tem em ver algumas coisas, e que o Ronaldinho, pelo estilo de jogo dele e e até um pouco pela personalidade dele, sobretudo no seu momento de auge, nos despertavam, né, esse sentimento. Então essa coisa da surpresa, essa coisa da fantasia, essa coisa de um lance acrobático, um lance improvável, uma situação tirada da cartola. E tem vários jogadores que têm esse perfil. E todos eles muitas vezes são vistos hoje como super geniais. E se a gente tenta fazer um negócio um pouquinho mais matemático, não bate. Por quê? Porque a genialidade nem sempre se traduz na matemática. Agora, isso não significa que a matemática não sirva para nada, ela serve também. Então, às vezes o jogador foi muito fantasioso e ele nos despertou como sentimento, como diversão, muitas coisas sensacionais. Isso não significa que, se fazendo uma avaliação fria, ele seja um jogador tão espetacular. Eu vou pegar vários jogadores que têm essa característica
e jogadores que todos são vistos como craques, ou quase todos pelo menos, pela maioria das pessoas, e alguns entre os maiores de todos os tempos e outros que são vistos apenas como os craques. Mas essa, por exemplo, é uma coisa muito comum de se ver no Maradona. Quando se fala do que foi o Maradona, tem muito isso. O Maradona, que para muita gente é um dos maiores jogadores de todos os tempos, tem gente que acha que foi o maior de todos os tempos. Eu mesmo já gravei vídeo aqui dizendo que eu acho que o Messi já passou o Maradona, mas o Maradona era o segundo maior, então talvez hoje fosse o terceiro. Mas o Maradona era muito isso. O Maradona teve um auge relativamente curto para jogador do nível dele, só 6 anos. E ele tinha essa coisa de, até pelo porte físico dele, baixinho, um pouco mais fortinho, assim, e de repente fazia uns dribles geniais, umas jogadas espetaculares que você não imaginava, ainda mais considerando a figura dele, e carregava um time nas costas. Então ficava uma sensação de, nossa, como esse cara joga sozinho, como esse cara é sensacional, como esse cara é espetacular. Outro jogador que tinha, o Ronaldinho Gaúcho também era assim no seu auge. Ele não carregava o Barcelona nas costas, mas era um jogador que muitas vezes resolveu problemas para o Barcelona e fazia essa coisa de pegar a bola no pé e fazer tudo sozinho, uma bicicleta, uma acrobacia, coisas que pareciam muito improváveis, né? Que difere, por exemplo, do estilo do Pelé, o estilo do Messi, o estilo do Cristiano Ronaldo, que também fazem coisas espetaculares, coisas acrobáticas. Um dos gols mais espetaculares do Pelé é uma bicicleta, do Cristiano Ronaldo teve golaço de bicicleta em semifinal, em quarta de final de Champions League e tudo. Mas a imagem que a gente tem deles são de jogadores mais objetivos, que fazem coisas espetaculares, mas muito dentro do contexto da busca do gol, da jogada, da assistência, né? Então, mesmo um gol espetacular do Messi, tipo a cobrança de falta do terceiro gol do Barcelona contra o Liverpool na semifinal da última Champions, nos 3-0 do Barcelona no jogo de ida, foi um gol espetacular, uma cobrança de falta lá na forquilha, uma cobrança de falta bem distante, ele bate com a força certa pro Alisson não chegar a tudo. Lindo, maravilhoso, mas parece um lance programado. O Ronaldinho Gaúcho de repente dava umas trivelas estranhas e a bola entrava. Soa mais diferente o lance, soa mais fantasioso, né? Soa menos automático, ainda que não existe nada de automático fazer um gol como esse que o Messi fez, que eu mencionei. Outro jogador que eu acho que tem essa característica de fazer algumas coisas fantasiosas, acho que esse é visto mais como um craque, não como um gênio. Mas muita gente até vê ele como gênio por causa disso, porque ele tirava algumas coisas da cartola. O Raj, acho que é um jogador que às vezes é até um pouco superdimensionado no futebol, porque ele era um jogador muito de fantasia. Ele era um jogador que muitas vezes ficava sumido, ele era muito inconstante, mas às vezes achava um lampejo ali que fazia um gol do meio da rua num Romênia e Colômbia na Copa do Mundo, um gol de falta que ninguém estava esperando. Às vezes ele estava mal, o time estava mal e de repente ele achava um lançamento e deixava o companheiro na cara do gol. O Raj era um jogador assim, ele nem era tão, ele era muito habilidoso até de drible, mas não era tão essa marca. A marca dele era pegar bem na bola. Mas ele também tinha isso, de ser um jogador que às vezes achava um lance espetacular, mesmo que a produção dele não fosse tão constante. O Riquelme, que até teve grandes momentos no Boca Juniors e no Villarreal principalmente, também era um jogador que está muito no nosso imaginário, porque ele tinha uma capacidade de realizar alguns dribles, de segurar a bola, de chamar o jogo para si, que chama muita atenção, que faz a gente, nossa, que cara espetacular, tudo, mas não era um jogador tão constante assim, tanto que ele acaba não dando certo no Barcelona, por exemplo, e mesmo na seleção argentina, teve momentos em que ele foi muito contestado. Então, acho que o Ronaldinho tem isso, acho que a característica de jogo dele faz com que muito da nossa fantasia de criança vendo futebol se desperte, porque ele faz coisas espetaculares que faz a gente pular da cadeira, e ele faz de forma que parece improvável, né? Outros jogadores que têm um perfil mais objetivo, às vezes faz a coisa parecer mais automática. O Romário, como centroavante, era um cara bem objetivo. Ele era um cara com muita habilidade, muito talento, mas muitas das coisas que ele fazia parecia muito certeiro, parecia mecânico, porque ele parecia ter um domínio completo da situação e faz. Né? Não era um negócio tão acrobático assim, e isso desperta algo no imaginário, né? do cara espetacular que arranjou alguma jogada do nada. Por isso eu acho que o Ronaldinho, no seu auge, foi um jogador espetacular e que faz com que a gente tenha uma sensação de que nunca viu nada daquilo, nunca viu nada igual, e que por isso talvez seja melhor até do que outros. Eu acho que o Ronaldinho foi um dos... ele até foi eleito o melhor jogador da década passada no futebol mundial, né? Teve uma eleição da revista World Soccer. Acho que é um prêmio viável, considerando só o período de 2001 a 2010, ou de 2000 a 2009, sei lá como foi o recorte da revista na época. Acho viável até falar, porque todo o auge do Ronaldinho foi no período da década de 2000,
Então, o Zidane, por exemplo, dividiu boa parte da carreira dele em 2 décadas, o Ronaldo Fenômeno também, né? Uma parte dele foi nos anos 90, outra parte nos anos 2000. O Messi e o Cristiano Ronaldo, eles começam a hegemonia no final dos anos 2000, mas boa parte do domínio deles foi na década de 2010. Então, pegando só os anos 2000, o Ronaldinho foi eleito maior. Acho até um prêmio viável. Agora, considerar, botar ele no ranking dos maiores de todos os tempos, talvez ele fique entre os 30 maiores de todos os tempos, porque não dá para ignorar o final de carreira dele. E também, se a gente for ver friamente, pode-se chegar à conclusão de que certos números ele não... parece que em alguns momentos fica faltando alguma coisa. Tipo, a imagem que a gente tinha era de um cara que fazia tanto e de repente em alguns momentos talvez ele não estivesse produzindo tanto, que a gente não vê tantas coisas dele. Por exemplo, na Copa de 2002 ele foi um jogador importante, mas ele ficou abaixo do Ronaldo e do Rivaldo. No título da Champions de 2006 do Barcelona, ele jogou muito bem até a final. Na final ele não joga bem. Afinal, não é um bom jogo do Ronaldinho. E a Copa de 2006, que era a Copa que ele estava no auge para brilhar, foi justamente quando ele começa a perder o foco do futebol. Então, acho que o Ronaldinho é um jogador que a gente tem uma memória e é gostoso nutrir essa memória. Eu falo para pro meu filho, mostro vídeos, para ele ver o que foi o Ronaldinho no auge, é espetacular. Mas se a gente for analisar friamente, acho que ele acaba ficando entre os 25 e 30 maiores de todos os tempos. Infelizmente, porque o potencial dele era para ser um dos 10 maiores. Talvez a segunda metade da carreira dele, quando ele já não tivesse mais aquela capacidade física, atlética toda de fazer tanta coisa, talvez ele virasse um jogador até um pouquinho mais focado, um pouquinho mais focado na produção, no resultado, e talvez até conseguisse suprir um pouco aquilo que às vezes parece faltar para ele, como foi o caso do Ronaldo Fenômeno, né? Que quando ele perdeu toda aquela força física, ele virou um jogador muito mais objetivo, virou um atacante muito mais certeiro e muito menos de sair arrastando a defesa do adversário inteiro, como ele fazia na época de PSV e Barcelona. Tá bom? Mas é isso. Então, o Ronaldinho não foi maior que o Pelé, tá? Então quem tá pensando isso é bobagem, vai ver vídeo do Pelé pra ver o que foi o Pelé, tá? É isso. Então, se você gostou, dá um joinha. Se não gostou, se inscreve no canal, clica no sininho pra receber as notificações. E se inscreve porque a gente tá quase em 100 mil, pô. Falta menos de 1000 aí pra dar 100 mil, seria legal, né? E escreva aqui embaixo o que você acha, tá bom? Um abraço.